a ideia hoje é focar um pouquinho mais na discussão que nós fizemos no final da última aula, que é sobre a caracterização de um ponto fixo no contexto do grupo de renormalização funcional. Então, assim, o que nós fizemos foi derivar a equação de Wetterich, ou seja, a equação que controla a dependência em K da ação efetiva média. Essa é uma equação, bom, acho que vale a pena escrever algumas coisas. Essa é uma equação exata e, como nós discutimos na última aula, é um objeto extremamente conveniente para se calcular funções beta. Então, essencialmente, o que nós vimos é que resolver essa equação não é viável se você não faz certas considerações, mas que a forma da ação efetiva média, ela é dada por uma expansão, uma certa base de operadores, e os coeficientes dessa expansão são as constantes de acoplamento. Essas constantes de acoplamento, elas dependem da escala K, e ao substituir essa expansão no lado esquerdo da equação de Wetterich, o que nós temos é uma expansão da derivada em relação a T da ação efetiva média, que nada mais é do que agora uma combinação na mesma base de operadores, só que agora os coeficientes são as funções beta. Então, se você é capaz de calcular o lado direito dessa equação e expandir na mesma base de operadores, por uma simples comparação dos dois lados da equação, você consegue calcular as funções beta para as constantes de acoplamento da teoria. Então, essa é uma receita, vamos dizer assim, para você obter as funções beta a partir da equação de Wetterich. Um outro ponto que nós discutimos é que a presença desse fator, da derivada com relação a t, da função cutoff, isso faz com que esse traço seja convergente. E isso resulta em funções beta que sejam finitas, apesar de, nesse contexto aqui, nesse ponto da equação, nós não temos discutido ainda a introdução de nenhum cutoff ultravioleta. Então, essa função cutoff é uma função que vai a zero rapidamente para momentos maiores do que k². E, portanto, a derivada dessa função vai a zero rapidamente, o que garante a convergência desse traço. Bom, então, essa mais ou menos é um resumo da discussão da aula passada. E um trabalho efetivo da leitura dessas funções beta é justamente fazer a integração em t
Tá certo? Então aqui você tem a função beta, ela te dá o running do acoplamento GI. Se você é capaz de integrar essa equação, você obtém explicitamente a dependência da constante de acoplamento G na escala K, e portanto você consegue, através dessa parametrização, determinar o fluxo dessas constantes de acoplamento no espaço das teorias. Então você consegue de fato caracterizar trajetórias nesse espaço das teorias e com isso entender, por exemplo, o que acontece com esses acoplamentos quando você leva essa escala para infinito ou para zero e assim vai. Então, existe uma intuição que é o seguinte: a gente acaba pensando nesse espaço das teorias, para poder fazer uma visualização mental, a gente pensa nesse espaço como sendo uma coisa de dimensão finita. Certo? Acontece que esse cara aqui, esse espaço das teorias, em geral, é parametrizado por infinitas constantes de acoplamento. Então, é um espaço extremamente complexo. Mas, como a gente vai tentar fazer contas práticas com esse troço, em geral, a gente vai truncar essa expansão da ação efetiva média numa certa base de operadores que tem a dimensão finita. Então isso já começa a ver que para você fazer uma conta prática com isso aqui, em geral existem coisas sofisticadas, mas eu não vou falar sobre isso. Em geral, essa expansão ela vai ter dimensão finita. Então você já está truncando o seu espaço das teorias com um subespaço de dimensão finita e você quer explorar propriedades desse subespaço. Você tem que ter em mente que, ao fazer isso, você já está tirando um caráter muito mais complexo, que seria a dimensão infinita desse espaço. Mas, enfim, se você conhece a lista de constantes de acoplamento que parametrizam o seu espaço das teorias, você, a princípio, pode investigar o que acontece com essas constantes quando K varia infinito. E aí você tem duas hipóteses, você tem duas possibilidades. Ou algumas constantes, ou todas, ou só uma, enfim, vão a infinito, ou seja, elas explodem, ou esse conjunto de constantes eles não vão a infinito. E se esse conjunto não vai a infinito, significa que esse fluxo do grupo de renormalização tem que ir para um lugar fixo. Certo? O lugar fixo mais simples possível seria um ponto. Ou seja, se você tem o seu espaço das teorias você sabe que uma possibilidade é que isso aqui é uma parametrização G1, G2 e aqui Gn, onde n pode ser infinito. Tá? Então você sabe que uma possibilidade é que uma trajetória aqui, de fato, ela continue até o infinito, o que caracteriza que as suas constantes de acoplamento, elas, quando você joga a escala para infinito, elas explodem, elas vão ao infinito, que é, por exemplo, o que acontece quando a gente calcula o running da constante de acoplamento da QED. Você encontra um polo de Landau. E é o mesmo que acontece quando você calcula também o running da constante de acoplamento de lambda φ4 em 4 dimensões. A sua constante vai a infinito por uma certa escala ainda finita de energia. Então, uma possibilidade é que de fato essas constantes elas explodem, isso vai contaminar os seus observáveis, porque os seus observáveis são expressos em termos dessas constantes de acoplamento, mas existe a possibilidade de, por exemplo, ao invés de acontecer isso aqui, você tem o seu espaço das teorias, e o que acontece é que o seu
fluxo, ele atinge um ponto, tá certo? Então as suas constantes, elas fluem até esse ponto e ficam nesse ponto. Ou seja, você continua aumentando a escala e as suas constantes estão aqui, presas nesse ponto. Isso poderia ser uma coisa mais complicada, isso poderia, por exemplo, ser uma linha. Então elas vão para uma certa linha e ficam presas nessa linha, ou uma superfície, assim vai. Mas a estrutura geométrica mais simples seria um ponto. E esse ponto, então isso aqui seria esse ponto onde as constantes ficam presas, e esse ponto é chamado de ponto fixo. Esse ponto fixo, ele é caracterizado pelo anulamento das funções beta. Então, você tem as funções beta, beta i. Essas funções dependem das constantes de acoplamento. E isso tem que ser zero para todo J. Tá certo? E é preciso que se entenda uma coisa. Essas funções beta são as funções beta dos parâmetros adimensionais, como nós discutimos na última aula. Ou seja, você tem que pegar todas as suas constantes de acoplamento, reescrevê-las em termos de K dessa escala. Então você escreve isso como sendo G igual a um K elevado a uma certa potência vezes um G adimensional. E o que você está estudando aqui é a função beta da versão adimensional da sua constante de acoplamento. Isso, como eu falei, está associado com o procedimento de fazer um rescaling em coordenadas e momento do ponto de vista do grupo de anomalização de Wheeler. Então, isso aqui caracteriza o ponto fixo, ou seja, a solução dessas equações aqui te dá um certo conjunto GJ estrela, onde esse estrela significa que é o valor que anula as funções beta. E existe uma outra coisa importante que eu tenho que mencionar, que eu acho que eu não falei na última aula, que é o seguinte: o ponto fixo ele é caracterizado pelo anulamento das funções beta dos acoplamentos essenciais. Acoplamentos essenciais são acoplamentos que você não pode sumir por redefinição dos campos. Ou seja, se você tem um acoplamento que você pode sumir com ele através de uma redefinição local dos seus campos, isso significa que ele não é importante para você caracterizar um ponto fixo. Afinal de contas, tem esse espaço das teorias e você faz uma redefinição que você some com esse eixo, por exemplo. Esse cara não é mais um acoplamento. Então, o que significa? Qual é a contribuição desse cara para a existência do ponto fixo? Então, isso é uma pergunta sem sentido, já que você pode eliminar esse cara por uma redefinição dos campos. Então, a caracterização do ponto fixo se dá pela existência de uma solução para esse sistema de equações, onde as funções betas são funções betas de acoplamentos essenciais. Então repetindo, essas funções beta são funções beta dos acoplamentos adimensionais e essenciais. Eu chamei os acoplamentos adimensionais na última aula, acho que de gentil, uma coisa assim. Em geral, como a gente vai sempre estar falando dos acoplamentos adimensionais, eu não vou escrever o til, mas quando for conveniente e importante para fazer diferença, eu vou colocar o til novamente. Então, funções beta
a existência de um ponto fixo ou de pontos fixos no seu fluxo do grupo de normalização é extremamente importante para você caracterizar propriedades gerais e qualitativas desse fluxo. Então, você ser capaz de determinar a existência desses pontos é algo extremamente importante se você quiser obter informações sobre esse fluxo do grupo de renormalização. E mais importante é o seguinte, esses pontos fixos, eles carregam uma informação que tem a ver com o fato de que, por exemplo, suponha que você chute um valor inicial para as suas constantes de acoplamento. Certo? Você escolhe, não aqui, mas você escolhe aqui. Isso é um chute. Você quer saber se, partindo desse ponto, o grupo de renormalização vai te levar para esse ponto fixo. Tá certo? Ou seja, você quer partir desse ponto e saber se, fazendo transformações do grupo de renormalização, você vem parar nesse ponto fixo. Entender quais são e quantas são as direções que atraem o seu fluxo para esse ponto fixo é extremamente importante. Então, o que acontece? Em geral, o seu espaço ele vai ter uma estrutura. Suponha que você tem um ponto fixo, você, em geral, vai ter uma estrutura onde você tem um ponto e você tem uma superfície tal que sobre essa superfície você é atraído para esse ponto fixo. Tá certo? Então isso é uma... Bom, eu não tenho como representar isso melhor, então eu vou fazer uma versão pictórica disso aqui. Você tem uma superfície. Essa superfície aqui significa o seguinte: se você está sobre essa superfície, então você será atraído para o seu ponto fixo não trivial. Isso significa que se você estiver um pouquinho fora dessa superfície e fizer uma evolução de transformações do grupo de normalização, você vai ser levado para longe desse ponto fixo. Tá? Agora, essa superfície, ela tem, é claro, isso aqui é um espaço tridimensional, isso é uma superfície bidimensional, mas em geral isso é um espaço de dimensão infinita e essa superfície pode ter também dimensão infinita, mas o número de direções que te levam até o ponto fixo tem a ver com a dimensão dessa superfície. Bom, para que a gente faça uma discussão concreta, eu vou supor que esse é um ponto fixo não trivial ultravioleta. Tá? Tudo bem. Essa superfície que tem as direções que são atraídas para esse ponto fixo ultravioleta é chamada de superfície crítica ultravioleta. Então, eu tenho que dar esse nome, mas... Então isso aqui é uma superfície crítica ultravioleta. E é claro que essa superfície, se você pensar na geometria desse espaço das teorias, é uma superfície extremamente complexa. Ela pode ter uma geometria altamente não trivial. Então, o melhor que nós podemos fazer para investigar certas propriedades dessa superfície é tentar entender o espaço tangente a essa superfície no ponto fixo. Então, isso é uma coisa, assim, você não tem... É muito complicado obter informações globais sobre essa superfície, mas você é capaz de dizer alguma coisa sobre a superfície localmente no ponto fixo ultravioleta. Então, isso aqui é o espaço das teorias.
E o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Esse cara aqui é caracterizado pelo conjunto de parâmetros, por essa lista de parâmetros G estrela J. Tá? Então as coordenadas desse ponto aqui, nesse espaço, elas são representadas por essa lista aqui. E agora nós vamos analisar o comportamento dos acoplamentos nas vizinhanças desse ponto fixo. Então, nós queremos entender um pouco as propriedades desse espaço tangente. Então, eu não entendi muito bem o que caracteriza a superfície. A superfície crítica é definida como sendo a superfície que contém as direções que são atraídas para o ponto fixo. Tá. Por enquanto, isso é uma frase... Tá, legal. Eu vou tentar agora falar sobre como obter uma definição um pouco mais concreta, matematicamente falando, através das vizinhanças do ponto. É claro que... A ideia é que você tem um conjunto de fluxos que convergem para esse ponto fixo. Isso. E esse conjunto de fluxos forma a superfície. Isso. Mas o ponto é que isso, globalmente, ou se você pensar... Não precisa globalmente, mas se você pensar em pontos que vivem suficientemente longe desse ponto fixo, esse já é um problema geométrico muito complexo. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse ponto, analisar as vizinhanças desse ponto, analisar a equação de fluxo para as vizinhanças desse ponto e entender quais desses pontos são atraídos ou não para o ponto fixo. Então, definindo, vou definir agora uma variável y, que é dado pela diferença do acoplamento GI menos, ou seja, a diferença de GI com GI estrela. Então aqui eu estou parametrizando justamente, eu estou centrando no ponto fixo e olhando as vizinhanças do ponto fixo. E agora eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero analisar como essa variável y corre com a escala. Então, isso é feito através dessa derivada aqui. Tá certo? Então, eu quero entender agora a equação de fluxo para essa variável que contém a diferença entre GI e G estrela. Bom, eu posso fazer a expansão em série de Taylor e reter a primeira ordem, porque por hipótese eu estou estudando somente os pontos na vizinhança de G estrela e, portanto, isso aqui é simplesmente a derivada da função beta i, tá certo? Com relação a dgj, isso calculado no ponto fixo, vezes a diferença certo? Ou seja, esse cara aqui, essa função aqui, é essencialmente a função beta. Eu tomo a derivada disso aqui. Isso aqui é zero, a derivada disso é zero, porque isso é um ponto fixo. Então isso aqui vai dar a função beta de g. Expandindo em Taylor, isso aqui é a derivada desse cara que está aqui, que é a função beta, vezes a diferença. Agora, d beta i dgj tem um nome. Bom, tem um nome. Eu vou dar um nome, que é o usual, que é simplesmente m i j. Bom, essa diferença GJ com GJ estrela é simplesmente YJ. Então isso aqui é
MIJ, YJ. Essa matriz M e J, que corresponde a tomar a derivada da função beta do acoplamento I com relação ao acoplamento J, é chamada de matriz de estabilidade. Então, isso é só um nome. Então, M e J, matriz de estabilidade. Então a equação de fluxo para essas coordenadas que medem a distância de um acoplamento GI para o acoplamento GI no ponto fixo é escrita simplesmente como sendo DYI dt igual a M e J YJ. Tá? Agora eu vou fazer uma suposição que isso em geral é possível, mas se não for, você tem que tratar o problema separadamente, que é o seguinte: eu vou supor que existe uma transformação de similaridade que diagonaliza a matriz M. Então, eu suponho que existe um SI, que eu vou chamar de K, I, N, I, J, S, J, L, tal que isso nada mais é do que delta de K, L, vezes lambda, eu vou chamar lambda K. Isso não está somado, tá? Lambda K é só um K, nesse caso é só um módulo. Então, eu estou assumindo que essa transformação existe. Se não existe, paciência, tem que tratar o problema de outra maneira. Mas, vamos lá. E agora, eu vou multiplicar. Bom, não sei se eu preciso fazer isso. O ponto é, eu vou simplesmente reescrever a equação do fluxo como sendo D, dt, e agora eu aplico a transformação S menos 1, então isso aqui vai dar S menos 1 KI igual a... Bom, isso aqui vocês podem checar, não tem muita complicação, que você pode escrever aplicando a matriz S menos 1 na equação de fluxo e depois, utilizando essa transformação de similaridade, vocês acabam com essa equação aqui. Isso é uma coisa simples. E essa nova variável, S menos 1, Y, eu vou chamar simplesmente de Z. Então isso aqui é ZK e isso aqui é ZK. Portanto, a equação de fluxo, ou seja, após essa rotação no espaço das coordenadas, no espaço das teorias, produz uma equação de fluxo que é expressa como sendo repetindo que no lado esquerdo, no lado direito não há soma em K. Então, só para ficar claro o que foi feito.
eu parti da equação do fluxo para essa variável aqui, depois fiz uma transformação de coordenadas tal que eu diagonalizo essa matriz M e finalmente reescrevo a equação do fluxo dessa forma simples que está ali. Essa equação pode ser integrada, tá certo? Isso aqui nada mais é do que, bom, isso aqui vai dar Z. Eu vou trocar esse índice K pelo índice I, porque para não confundir esse K com aquele K que a gente está acostumado lá no começo. Então isso aqui vai dar ZI é igual a uma certa constante CI exponencial de I. Ok? Então, essa equação foi integrada, esse CI é a constante de integração e ela tem uma forma muito simples, uma exponencial que depende, vejam que esses lambda i's, lembrando de onde eles vêm, eles são os autovalores da matriz M. Então, lambda i, talvez seja bom escrever, os lambda i, eles são os autovalores Bom, você tem que pensar agora no seguinte, esse ZI, ele nada mais é do que o Y, só que rodado, tá certo? Você vai para um sistema de coordenadas em que ele é diagonal, que você diagonaliza a matriz M. Então o que acontece? Suponha que os seus autovalores lambda i, para um dado i, lambda i é positivo. Agora suponha que você vai colocar esse t para infinito. Isso corresponde a colocar k para infinito. Ou seja, suponha que o seu ponto fixo seja um ponto fixo ultravioleta e que você agora quer estudar a distância desse parâmetro g para o parâmetro g estrela quando o t vai a infinito. Se lambda é positivo, essa exponencial vai aumentando, tá certo? Quando você aumenta t, e portanto z vai aumentar, o que significa que você está se afastando do ponto fixo, tá certo? Então, lambda i positivo significa que essa constante de acoplamento associada, essa constante de acoplamento GI, ela vai se afastar do ponto fixo. Tá certo? Portanto, essa é uma direção, vocês já vão entender melhor por que esse nome, isso caracteriza uma direção irrelevante. Agora, suponha o contrário. Suponha que lambda i, bom, não é bem o contrário, que seria menor ou igual. Suponha que seja só menor que zero. Se é menor que zero, então à medida que você aumenta o t, essa exponencial diminui, certo? Porque o expoente vai ser negativo. Então esse negócio vai tender a zero quando o t vai a infinito, o que significa que você está se aproximando do ponto fixo. Portanto, isso aqui caracteriza uma direção relevante. Existe a possibilidade
de você obter autovalores nulos. Nesse caso, essa exponencial vai dar simplesmente 1, isso vai dar simplesmente uma constante, tá certo? E você é incapaz de dizer se à medida que t aumenta, esse negócio vai evoluir ou não, porque convergir para o ponto fixo ou não, porque você está simplesmente retendo a ordem mais baixa. Certo? Então você teria que melhorar a qualidade dessa expansão aqui. Então, nesse caso, você tem uma direção marginal. Informações, se essa direção é uma direção marginal, relevante, irrelevante ou simplesmente marginal nele, exige que você vá a ordens superiores na expansão dessa equação de fluxo aqui. É claro que isso tudo que eu discuti está associado com o fato que eu estou olhando para um ponto fixo ultravioleta. Você pode pensar que agora é um ponto fixo infravermelho. Bom, se é um ponto fixo infravermelho, esse quadro aqui se reverte, porque você agora não vai fazer t tender a infinito, mas t tender a zero. Então, se o lambda é maior do que zero, significa que é uma direção relevante, e assim sucessivamente. Bom, agora vejam só. Se você de fato tem um ponto fixo e você calcula os seus autovalores da matriz de estabilidade, obtém esse cara aqui, e você tem autovalores positivos, isso significa que a única forma desses acoplamentos que produzem esses autovalores positivos convergirem para o ponto fixo é se essa constante de integração for zero. Tá? Porque se essa constante é zero, isso significa que ZI é zero. E, portanto, essa diferença é zero. Tá? Então, essa direção é chamada de direção irrelevante porque você não tem uma constante para fixar. Essa constante já está fixada. Essa constante de integração tem que ser zero. Tá? Agora, se você tem uma direção relevante, esse negócio vai a zero à medida que t vai para o infinito, e portanto você ainda tem essa constante livre para poder determinar. Tá certo? Então, uma direção relevante está associada com um parâmetro livre da teoria que você tem que medir, que você tem que determinar. Então, nesse sentido, a gente chama de direção irrelevante porque essa direção simplesmente está associada com uma constante zero e que não produz parâmetros que você deve ajustar na teoria. Tá ok? É claro que o número de direções que você tem relevantes está associada com o poder que a sua teoria tem de fazer previsões. Porque suponha que você tenha infinitas direções relevantes. Certo? Isso significa que você tem infinitas constantes a determinar. E aí você, para determinar essas constantes, você faz uma medida no laboratório. E aí você fixa, você tem infinitas, e agora você tem infinita menos 1. E aí você vai fazendo infinitos experimentos para fixar, e qualquer experimento vai ser fitado pela sua teoria, porque você tem infinitas constantes à sua disposição. Então, o número de direções relevantes está associado com a sua teoria ser uma teoria preditiva ou não. Em particular, se você tem um ponto fixo, o que, a rigor, resolve o problema da não renormalizabilidade da teoria, porque se você tem um ponto fixo, significa que as suas constantes vão para esse ponto fixo e não produzem infinitos nos observáveis da teoria, ok, você vence o primeiro passo da não renormalizabilidade. Agora, existe o problema de saber o número de direções relevantes para esse ponto fixo. E se esse número for infinito, a sua teoria é tão ruim quanto uma teoria, vamos dizer assim, perturbativamente não renormalizável. Que é justamente esse o problema da teoria perturbativamente não renormalizável. Você tem que colocar infinitos termos, contratermos na sua ação, para poder cancelar as divergências,
Esses contratermos vêm com parâmetros livres e você deve fixá-los através de experimentos, e quando você tem infinitos parâmetros, você pode ficar qualquer experimento. Então, existem duas etapas para você caracterizar o que seria a existência de um ponto fixo não trivial e a capacidade de preditividade da sua teoria. Esse conjunto, ou seja, a existência de um ponto fixo e o número de direções relevantes seja finito, é o que caracteriza o cenário de asymptotic safety. Então, se você é capaz de determinar esse cara e você é capaz de quantificar isso aqui e obter um número finito, então você de fato está mostrando que a sua teoria pode ser bem definida para escalas arbitrariamente altas, com poder de preditividade tão bom quanto de uma teoria renormalizável perturbativamente. Acontece, só para comentar, existem duas coisas importantes. Por exemplo, como eu falei, quando você vai fazer uma conta na prática, você faz um truncamento da sua ação efetivamente. Se isso aqui é uma coisa de dimensão infinita e você trunca para uma expansão de dimensão finita, é evidente que o seu espaço das teorias vai ser um espaço de dimensão finita. E, portanto, é evidente que o número de direções relevantes vai ser finito. Tá certo? Isso é muito claro. Ou seja, de um espaço de dimensão finita, você desenha um subespaço e é evidente que esse subespaço vai ter dimensão finita também. Acontece o seguinte, por exemplo, no cenário de asymptotic safety para a gravitação, esses truncamentos eles têm dimensão finita, e aí o cara fala, olha, de fato a gente acha um ponto fixo não trivial e agora a gente tem que calcular o número de direções relevantes. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, no truncamento mais simples, que é você considerar essa expansão como sendo Einstein-Hilbert simplesmente, ou seja, você tem aqui um escalar de Ritchie, você tem um termo de volume que corresponde à constante cosmológica, você está simplesmente dizendo que o espaço das teorias é bidimensional. Você tem dois acoplamentos, constante de Newton e constante cosmológica. Então, o espaço das teorias já é bidimensional. E você quer saber o número de direções relevantes. Bom, é claro que isso vai ter dimensão finita. E aí, quando você faz a conta, você descobre que tem dimensão 2. E isso é um perigo, porque isso pode estar significando o seguinte: você está truncando o seu espaço das teorias, ou seja, você já está olhando para um subespaço, e o número de direções relevantes nesse subespaço tem a mesma dimensão do subespaço. Então a pergunta é, se eu aumentar uma direção, será que também aumenta o número de direções relevantes? E aí a pergunta é, se você extrapola isso e obtém um espaço de dimensão infinita, será que o número de direções relevantes também vai ser infinito? E aí você não tem uma teoria preditiva. E uma das qualidades desse cenário de asymptotic safety para a gravitação é que, eu acho que eu comentei isso com vocês nas primeiras aulas, as pessoas já fizeram conta expandindo isso aqui até Ritchie a 35, coisa desse tipo. E aí é claro que se você faz essa expansão e obtém que o número de direções relevantes é 35, você deve ficar bem assustado, porque isso é uma conta muito, assim, altamente não trivial. Mas o que eles repararam é que existe uma convergência para o número de direções relevantes. Então, eu não sei exatamente qual é o número de direções relevantes, mas é muito menor do que 35. Isso se mantém estável, ou seja, você faz, sei lá, Ritchie a 15, faz Ritchie a 20, o número de direções relevantes é o mesmo. Se coloca coisas mais complexas aqui, o número de direções relevantes é conservado. Mas é claro que você não pode falar nada, porque você pode sempre falar, bom, tudo bem, ainda tem infinitos acoplamentos para você colocar, e pode ser que desses infinitos você produza infinitas direções relevantes. Então esse é um desafio ainda. Ou seja, mostrar, não existe um teorema, por exemplo, que diga que esse número de direções relevantes é de fato finito. Entendeu? Então, por enquanto, isso tudo tem sido verificado na força bruta mesmo.
Mas já é interessante e bastante não trivial que você consiga colocar essas potências todas e conseguir um número de direções que seja estável. Isso já é uma coisa muito, muito interessante. Bom, por definição, como essa superfície crítica é a superfície, e aí tem a ver com a sua pergunta, é a superfície que contém as direções relevantes, a dimensão dessa superfície está associada com o número de acoplamentos relevantes. Como a gente está calculando aqui a dimensão, vamos dizer assim, desse espaço tangente, tá certo? Você está calculando a dimensão da superfície. Os autovalores, esses autovalores da matriz de estabilidade, eles têm umas propriedades muito interessantes. Uma delas é que eles estão... Primeiro que eles estão associados com uma quantidade chamada de expoentes críticos, que eu não vou falar agora exatamente o que é. Mas, bom, tem gente que define isso a menos de um sinal dos autovalores, então você já está falando mais ou menos. Mas esses autovalores, eles têm propriedades de universalidade. Isso significa o seguinte: suponha que você tenha parametrizado a sua teoria de modo que você tenha esse espaço das teorias aqui. Tá certo? E aí você tem aí você pode pensar, bom, tudo aqui seguiu a partir de uma dada parametrização do seu espaço das teorias. Essa dada parametrização gera a matriz de estabilidade, que gera esses autovalores e que gera essa discussão toda de direções relevantes. Você poderia perguntar, bom, tá tudo, e daí? Se eu quisesse escolher uma outra parametrização para o seu espaço de teorias, isso é possível. Você pode redefinir os seus acoplamentos. Claro que você não pode eliminar acoplamentos essenciais, mas você pode redefinir acoplamentos essenciais. Então, o que acontece com esses autovalores quando você faz redefinições dos seus acoplamentos? E isso é uma coisa importante, porque, afinal de contas, se a sua teoria vai para um ponto fixo e os acoplamentos se mantêm finitos a todas as escalas arbitrariamente grandes, isso é uma propriedade física da teoria. Isso não é uma propriedade de uma particular parametrização que você está usando. Então você deve, por exemplo, calcular um observável físico, que é expresso em termos desses acoplamentos, independentemente da parametrização que você escolheu para os acoplamentos, isso deve dar um número que você vai no laboratório e mede. Então o que acontece quando eu mudo a parametrização do espaço das teorias? E é isso que eu queria falar um pouquinho, que é o seguinte. Suponha que você faz uma espécie de transformação de coordenadas nesse espaço. Então você agora, você tem o G e você agora define um G' e tal que isso aqui é uma função dos acoplamentos antigos. Bom, a função beta desse cara aqui, a função beta do acoplamento novo, isso aqui nada mais é do que DDT, se eu quiser definir a função beta. É isso aqui. Tá? Aplicando a regra da cadeia, isso aqui nada mais é do que dg' dgj dt. E portanto, isso aqui vai ser simplesmente, ou seja, usando isso aqui como sendo a definição da função beta do acoplamento G', isso aqui é a definição da função beta do acoplamento G, isso aqui é o seguinte, beta' é igual a Então as funções beta do acoplamento G' e do acoplamento G se relacionam por essa equação.
finalmente, a matriz, ou seja, se você está trabalhando nessa parametrização aqui, você tem essa função beta e você vai calcular a matriz de estabilidade a partir dessa função beta. A matriz de estabilidade é isso aqui, é a derivada da função beta com relação aos acoplamentos, e aí você vai agora descobrir os autovalores dessa matriz. Mas você poderia estar trabalhando também nessa parametrização, calcular a matriz de estabilidade e calcular os autovalores. Então, a matriz de estabilidade M', por definição, é a derivada da função beta linha com relação ao acoplamento linha calculado no ponto fixo. Tá? Isso é igual, usando agora aquela equação que a gente acabou de derivar, isso é T dg' J deixa eu usar mesmo. Bom, aqui é BI, aqui eu já tenho um J, então aqui eu vou botar um K. Isso aqui calculado. Ponto fixo, Oi? Não, você muda para a representação. O ponto fixo vai ser o ponto onde essas funções beta aqui se anulam. As funções beta linha. Mas veja, fala. Não tem a mesma. Não, lá você está vendo, você está escrevendo a função beta. Isso aqui é o seguinte. Se você tem um ponto fixo aqui, você tem um ponto fixo aqui. Você falou. Pelo que você escreveu ali, eu posso enxergar as funções beta como um vedor nessa situação. Sim. As funções beta, elas formam um campo vetorial nesse espaço das teorias. Bom, abrindo essa derivada aí, isso aqui vai dar. Bom, primeiro essa derivada em relação a G', eu posso aplicar a regra da cadeia aqui, isso aqui vai dar. Finalmente, atuando com essa derivada nesse produto, a gente obtém o seguinte: dg' J, isso aqui dá a derivada da função beta com relação a GL dg' dgk mais. E agora estou com essa derivada nessa derivada aqui. Isso vai dar dgl dg' beta k, derivada segunda, isso aqui tudo é calculado no ponto fixo. Sobre a sua pergunta, é claro que você tem que assumir que essa transformação G' em função de G é uma transformação não singular. Claro que você pode escolher uma transformação singular, mas aí você tem que tratar o problema separadamente. Bom, você está calculando isso no ponto fixo. No ponto fixo, a função beta' se anula.
E assumindo que isso é uma transformação não singular, as funções beta-j se anulam também. Então, esse segundo termo aqui, como ele tem esse beta-k, que será calculado no ponto fixo, isso dá zero. Então, isso aqui vai a zero. Portanto, essa equação aqui se transforma em m e j' igual a dgl tg' j d beta k dgl dg'. Bom, por definição, essa derivada aqui no meio, d beta k dgl, isso aqui nada mais é do que a matriz de estabilidade MKF. É só olhar para a definição aqui. Portanto, isso aqui pode ser reexpresso como sendo dg' dgk mkl dgl dg'. Agora, esses caras aqui, isso aqui é um produto matricial, tá certo? Esse cara aqui é uma matriz, isso aqui eles formam um produto matricial certinho, e esse cara aqui é a inversa desse. Então, isso é uma transformação de similaridade. Portanto, esses caras aqui, M' e M, têm os mesmos autovalores. Tá? Como eles têm os mesmos autovalores, essa classificação aqui, ela independe da parametrização que você está usando para o seu espaço das teorias. Então isso de fato é uma coisa importante de se checar. É quase mostrando como funciona, assim, se Tipo transforma como... Sim. Ou seja, de fato, quando você escolhe uma parametrização, se você é capaz de eliminar os parâmetros que não são essenciais, uma vez que você faz isso, você determina os autovalores, isso vai ser verdade em qualquer parametrização que você tem. Então isso é uma coisa não trivial e muito importante para que essa classificação faça sentido. Bom, basta importar o que você sabe do cálculo tensorial para cá. sim, isso é, enfim, a gente muda os nomes, mas a matemática não. Bom, agora fica faltando uma pequena discussão, porque tudo isso, essa tecnologia toda e tudo mais, eu estou sempre falando de ponto fixo não trivial, ponto fixo não gaussiano, ponto fixo interagente, seja lá o que for, mas a gente já tem um certo conhecimento dessas classificações. Eu estou usando os nomes relevante, irrelevante, marginal, que são exatamente os mesmos nomes que nós usamos quando estudamos o ponto fixo gaussiano, ainda no contexto do grupo de renormalização de Wilson. Então, assim, a gente espera que tudo isso que eu falei aqui sirva também para o caso do ponto fixo, quando o ponto fixo é gaussiano. Ou seja, quando o G estrela, na verdade, são zero. Então, você tem um ponto fixo gaussiano. Então, veja. No caso de um ponto fixo, gaussiano, ponto fixo gaussiano, então, ele é caracterizado quando a sua lista de acoplamentos no ponto fixo, na verdade, um conjunto de zeros, e
em torno desse ponto fixo, a gente sabe que teoria de perturbação é confiável. Então suponha que a gente queira fazer uma análise parecida com essa daqui. A gente quer analisar agora as vizinhanças desse ponto fixo, que nada mais é do que o ponto fixo gaussiano, e a gente sabe que o que a gente já conhece de teoria de perturbação deve ser válido ali. Então, considere então que você esteja analisando a teoria em torno do ponto fixo gaussiano, e para isso eu vou usar a expressão geral de uma função beta, que nós derivamos na aula passada, ou retrasada, não me lembro, mas a função beta com certo acoplamento I, e aqui eu vou botar o tio, para lembrar que é o acoplamento adimensional, ela depende dos outros acoplamentos, e aqui tudo é adimensional, e isso nada mais é do que menos DI mais lembrando que essa derivação que a gente fez na aula passada, ela vem do fato de que eu não estou calculando a função beta do parâmetro com dimensão, mas do parâmetro adimensional, e portanto eu tenho esse termo que tem como coeficiente a dimensão de massa do acoplamento. Se o parâmetro é adimensional, então você não precisa multiplicar isso, porque esse termo não existe, você só tem a função beta usual. Tá certo? Mas, no caso de um parâmetro com dimensão, eu tenho esse termo aqui, que como eu falei, ele reflete justamente o fato de que você está olhando para o running de um acoplamento que tem dimensão, mas que você artificialmente torna adimensional. Então, olhando para esse cara aqui, suponha que você está no entorno do ponto fixo gaussiano. A aproximação mais grosseira que a gente pode fazer é que no entorno do ponto fixo gaussiano, se você estiver muito, muito próximo do ponto gaussiano, não tem running, as coisas, é uma teoria livre, tá certo? Se não tem running, você pode descartar esse termo aqui. Tá? Isso é a aproximação mais grosseira que você pode fazer. O ideal seria expandir isso aqui, reter a primeira ordem e tudo mais, mas só para desenvolver uma intuição. Então, se você está na vizinhança do ponto fixo gaussiano, você descarta essas funções beta, porque você está, é uma teoria livre, essencialmente. Então, isso significa que a sua função beta é simplesmente isso aqui, tá? Então, é uma aproximação extremamente grosseira, mas tudo bem. Agora, calculemos a matriz de estabilidade para essa parametrização do espaço das teorias. M de J é a derivada da função beta e com relação ao acoplamento J, e aqui eu tenho que botar o tio, porque eu estou botando o tio agora em tudo. Isso aqui, tomando a derivada da função beta adimensional, isso nada mais é do que menos DI delta em J. Isso é imediato. Isso significa o seguinte, que a matriz de estabilidade nessa aproximação da função beta que eu estou tomando, ela é diagonal e os elementos da diagonal são os autovalores, ou melhor, menos os elementos da diagonal, eles são menos a dimensão de massa do acoplamento que você está interessado. Certo? Portanto, menos DI corresponde aos autovalores da sua matriz de estabilidade. Tá certo? Você já está expressa na forma diagonal. Os elementos da diagonal são os autovalores. Isso significa o seguinte: termos acoplamentos que correspondem a operadores
ou ainda, acoplamentos que tenham dimensão de massa positiva, ou seja, termo de massa na sua teoria escalar, por exemplo, correspondem a autovalores da matriz de estabilidade com alto valor. Calma. Acoplamentos com dimensão de massa positiva correspondem a autovalores negativos da matriz de estabilidade. E, portanto, eles são direções relevantes. Tá certo? Acoplamentos com dimensão de massa negativa, então você pode pensar, por exemplo, um acoplamento Φ6 em lambda Φ4, por exemplo, tem dimensão de massa negativa, com o sinal de menos, isso vira um alto valor positivo, que se torna uma direção irrelevante. Então, o que acontece? A classificação das direções relevantes em torno do ponto fixo coincide com a classificação de interações que são renormalizáveis. O que nós chamamos de interações renormalizáveis? São interações cujos acoplamentos têm dimensão de massa positiva. Esses caras são os caras que correspondem a direções relevantes. Acoplamentos que tenham direção irrelevante são acoplamentos que têm dimensão de massa negativa. Certo? E se você pensar, isso significa o seguinte: essa classificação foi feita para um ponto fixo ultravioleta. Ou seja, eu chamei caras de relevante e irrelevante, supondo que eu vou sempre tomar o limite t que vai a infinito. Isso significa que o ponto fixo gaussiano ele tem que ser um ponto fixo ultravioleta. Ou seja, quando você toma a sua escala de energia para infinito, os seus acoplamentos têm que correr para o ponto fixo gaussiano. Isso é liberdade assintótica. O que isso significa? Que no caso particular de um ponto fixo gaussiano, o que é chamado de asymptotic safety nada mais é do que a liberdade assintótica. E o número de direções relevantes tem a ver com o número de acoplamentos com dimensão de massa positiva. Resumindo, é o que a gente sabe fazer em teoria de perturbação. Vejam que isso não é necessariamente verdade quando o ponto fixo não é gaussiano. Porque quando o ponto fixo não é gaussiano, essa classificação dos autovalores de acordo com a dimensão de massa não é verdadeira mais. E, portanto, interações que a princípio têm dimensão de massa negativa podem ser relevantes ou podem ser irrelevantes. Mas você tem que fazer essa conta e checar. Então, essa noção que a gente tem de acoplamentos de dimensão de massa positiva e de acoplamentos com dimensão de massa negativa é vamos dizer assim, uma intuição perturbativa. Se você vai para longe do ponto fixo gaussiano, ou seja, a gente está olhando para uma teoria aqui, né? Aqui tem o espaço das teorias, a gente está analisando o regime perturbativo. Mas se você agora sai do ponto fixo gaussiano e vai para um ponto fixo não gaussiano, essa intuição ela não vale mais. Teoria de perturbação não é válida aqui e, portanto, toda essa classificação de que são interações renormalizáveis, interações não renormalizáveis, isso tem que ser repensado à luz do grupo de renormalização. Tá certo? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Eu achei que ia precisar de mais tempo. Então...